Evangelho de Lucas, segundo escreveu Lucas, capítulo 15, verso 17, parte A do versículo. Glória a Deus. É uma leitura bem rápida, para que você possa tomar o assento. Todos encontraram? Minha Bíblia vai falar assim: e caindo em si. Amém. Podeis tomar assento? Meus irmãos, hoje é uma noite de muita felicidade para a minha vida. Quero agradecer ao meu Deus, porque há exatamente um ano atrás, eu estava sendo ordenado. Quero agradecer a Deus pela minha família, minha esposa. Minha filha. Ao meu pastor. E eu estou nervoso. Meus irmãos, a promessa do Senhor, ela pode demorar, mas ela se cumpre. O ano passado eu fui ordenado a ministro, a missionário, e eu não tinha R$1 no bolso para ir para João Pessoa. E Deus proveu tudo. Fui de avião, voltei. Ainda levei dinheiro, irmãos. Ainda levei dinheiro. Foi uma benção. Louvo a Deus por cumprir as suas promessas. O motivo das minhas lágrimas é de alegria, porque o Senhor tem se feito presente na minha vida. Há um ano atrás fui consagrado, e esse ano teve a nossa 9ª convenção, e eu queria muito fazer os estudos que estava tendo lá, e eu não podia naquele momento fazer. E do nada uma pessoa me ligou e falou: está pago, você vai. Deus é fiel. Não tem como não se alegrar. E as promessas do Senhor, elas são muito grandes na minha vida. Muito. Meus irmãos, eu passei 10 anos desviado. 10 anos. E um dia eu tive um sonho. E eu sonhei com essa igreja. E eu sonhei que eu ministrava aqui. Mas os irmãos vão falar assim: mas eu já vi você pregando aqui. Sim, você já me viu ministrando a palavra aqui, mas você nunca me viu ministrar num culto de domingo. É a primeira vez. E eu sou grato a Deus, porque eu não sou nada, mas Ele é tudo. Me perdoe. Vamos à palavra. Meus irmãos, vou falar um pouquinho, viu? E caindo em si. Todos conhecem a parábola do filho pródigo. E eu, ao estudar essa palavra, quando o pastor André falou: Ricardo, eu queria que você ministrasse no domingo. E aí a gente sempre vem com aquela pergunta: mas tem tantos outros homens de Deus ali, por que eu? Mas o Senhor
aprove o Senhor me presentear com isso, porque justamente hoje faz um ano que fui separado para ser ministro. Então, estou muito feliz mesmo. Mas vamos à palavra. Todos nós conhecemos a parábola do filho pródigo. E o interessante notar que o filho pródigo, ele começa a passar algumas fases da sua vida. E hoje nós estamos aqui em um culto de família. Nota-se que a família brasileira, ela é volúvel, ela cresce, ela diminui. E só a título de informação, o IBGE lançou no dia 16 de maio de 2025, ele fez um censo de uns anos para trás, e ele constatou que no Brasil há um aumento de divórcios, há um aumento de separação. Por que você está falando isso, Ricardo? Porque nós, como igreja do Senhor, nós devemos orar. Como igreja do Senhor, nós devemos plantar na sociedade aquilo que o Senhor tem plantado em nossos corações. E o IBGE ele vai citar que de 100 casamentos, 47 terminam em divórcio. Isso é muito triste, porque nós podemos ver vidas se dilacerando, vidas sendo destruídas, famílias sendo destruídas por conta de infinitos motivos. O IBGE vai dizer que um dos motivos é o aumento das idades. Os velhos estão separando mais do que os novos. Meu Deus, e pasmem, 26% desses são evangélicos. Isso me preocupa muito. O IBGE também vai dizer que 26% desses casais que se separam têm filhos menores de idade. 26% desses casais têm filho. Pasmem, a cada 1 minuto no Brasil uma mulher é agredida. A cada 1 minuto uma mulher é agredida. Isso é muito preocupante para nós que somos igreja do Senhor. Mas, Ricardo, por que você está falando sobre pesquisas? Porque eu gostaria de fazer uma pergunta. Existe família perfeita? Existe? Bem, o filho pródigo, todos nós conhecemos a história dele. E o filho pródigo, ele tem algumas fases que me chamam a atenção e me intriga. Primeiramente, o filho pródigo, ele quer uma independência, ele quer algo que muitos jovens, ou até mesmo jovens casados, querem. É o tal, eu quero curtir a vida. Ele quer uma liberdade, ele quer livrar-se de responsabilidade, ele quer ter a vida solta, dissoluta daquilo que lhe prende. E o filho pródigo, ele então chega até uma situação e ele fala com o pai dele: pai, eu quero o que é meu. Perceba comigo, a curiosidade maior é que todas as vezes que nós queremos uma falsa liberdade, que nós queremos produzir em nós uma falsa liberdade, nós vamos falar que estamos presos a alguns dogmas ou algumas coisas que impedem da gente avançar. E não foi diferente com o filho pródigo. O filho pródigo, ele queria essa liberdade. E aí eu vou me lembrar de quem? De Eva. Perceba que lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 6, diz que a árvore era boa. A árvore era boa. Sabe o que tem tirado muitos jovens e muitas pessoas de dentro da igreja? A curiosidade de estar participando de algumas coisas que o mundo supostamente oferece a elas. E o filho pródigo, então, começa a entrar em uma condição perturbadora. E ele chega até o seu pai. E ele chega e fala assim: pai, eu quero o que é meu. Perceba, o filho pródigo, ele tinha tudo dentro da casa dele. O filho pródigo, ele tinha uma casa boa. O filho pródigo, ele tinha uma alimentação boa. O filho pródigo tinha uma família. E aí eu pergunto para você, era uma família boa? Sim, era uma família boa. Era uma família boa. E aí trazendo e aplicando isso dentro da igreja, você tem uma família boa, você tem uma alimentação boa, você tem uma casa boa, e muitas vezes você quer participar das coisas do mundo. E muitas vezes você quer abandonar aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Perceba que o filho pródigo, ele chega até o seu pai e fala: pai, eu quero o que é meu.
Sabemos bem que dentro da jurisdição, dentro dos parâmetros jurídicos, o filho só pode ter a sua herança quando o pai morre. Pois bem, essa é a segunda fase. Ele recebe então a sua porção. Ele chega até o pai e pede a sua porção. Meus irmãos, o pecado, ele cega um homem. O pecado, ele cega um homem. O filho pródigo, ele estava cego dentro daquilo que ele queria fazer. Parece até uma loucura. O camarada tinha tudo dentro da casa dele. Tudo. A palavra do Senhor diz que o pai dele era um fazendeiro, então ele tinha posse, ele tinha dinheiro. E eu não entendo, quer dizer, hoje eu entendo o que muitos jovens querem procurar lá fora, porque, igual eu falei para vocês, eu fiquei 10 anos desviado. E eu digo para vocês, o mundo não presta. As coisas que o inimigo tem lançado nas famílias não prestam. Meus irmãos, eu quase perdi a minha família. Eu quase perdi os meus amigos. Eu quase perdi a minha salvação, porque eu me ludibriei com as coisas que o mundo me oferecia. E eu entendi que naquele momento eu era o filho pródigo. Tinha tudo na casa do pai, mas queria experimentar lá. Tomara a Deus que você não tenha essa vontade. Tomara a Deus que esse desejo de experimentar alguma coisa não venha ser maior do que o desejo de estar na presença do Senhor. A segunda fase, ele chega ao pai e pede então as suas bênçãos. E interessante que em momento nenhum a Bíblia vai falar que o pai negou. Em momento algum a Bíblia vai falar que o pai negou. Não, o pai não negou. E o pai pega e divide ali os seus bens. E o interessante notar que em momento nenhum a Bíblia, na parábola do filho pródigo, ele vai ressaltar a mãe. E eu fico pensando o coração daquela mãe, o quanto que não teria sido massacrado, judiado, sabe? O pai, com certeza, aquele pai deve ter chorado muito no seu quarto. Com certeza o pai do filho pródigo, naquele momento que o filho chega até ele e pede a sua herança, ele estando vivo, é mesmo que se desse um tapa na cara dele e falasse: para mim tanto faz você estar vivo ou você estar morto, eu quero o que é meu por direito. E era dele por direito. Pois bem, esse ato de receber então a sua herança traz um sentimento de autonomia, traz um sentimento de libertação, ou até mesmo de liberdade, na qual esse homem agora quer desfrutar daqueles bens. O Senhor tem te dado liberdade. É uma escolha estar na casa do Senhor. É uma escolha fazer parte da casa do Senhor. Esse sentimento de autonomia levou esse homem a uma permissividade na qual tudo ele achava que era alegria. Só que até então ele ainda não tinha saído da casa dos pais dele, da casa do pai dele. E então a Bíblia vai relatar que ele pega a sua herança e vai para uma terra muito longe. Muito longe. E é interessante que quando a Bíblia fala que ele vai para uma terra muito longe, é porque realmente ele queria se afastar das coisas que envolvia a casa do pai dele. E aí eu perguntando ao Senhor, ele falou ao meu coração: Senhor, por que tantas pessoas querem se afastar da sua casa? É porque não aceita que o evangelho é confronto. É porque não aceita que para estar na presença do Senhor nós temos que ser santos. O Senhor não pede para você ser bonito. O Senhor não pede para você ser fortão. O Senhor pede para você ser santo. Sem santificação ninguém vê ao Senhor. Meus irmãos, nós estamos no mesmo barco. Não é fácil para você, mas também não é fácil para mim. E será que nós vamos ter essa vontade de sair da casa do Senhor, pegar tudo que nós temos e romper para uma longe cidade? Perceba que esse jovem, ele queria conhecer coisas que
fugir ali da cerca da sua fazenda. E a palavra do Senhor, ela vai nos mostrar que ele foi para um lugar muito longe. E aí há um perigo muito grande, o distanciamento. Sabe, essas pessoas que pegam e falam assim: não, mas eu vou cultuar de casa, não preciso de ir na igreja. Não, para quê? Tem até a live agora para você assistir. Vou ficar em casa. Meus irmãos, quando a pipoca começa a estourar, não é só um grão que estoura, é todos. Temos que estar em unidade. Temos que estar juntinhos. Temos que chorar um pelos outros. Temos que nos alegrar um pelos outros. A casa do Senhor, ela está aqui para que nós possamos buscar a presença do Senhor em espírito e em verdade. Você sozinho nessa selva, você não vai longe não. Eu pensei que eu poderia ir longe, mas o meu caminho era perdição e morte. E graças a Deus que eu tive tempo de voltar. E graças a Deus que eu tive pessoas que oraram por mim. E graças a Deus que a porta da salvação não se fechou para mim. Quantos irmãos estão se perdendo, Andressa? Quantas pessoas estão saindo da igreja por picuinha, porque a camisa do congresso não era da cor que você queria, porque você não foi com a pregação de um, de outro ou de outro. Você veio aqui para prestar um culto racional. Você veio aqui para louvar o Deus da sua salvação. Você veio aqui para engrandecer o Deus da sua vida. Você não veio aqui para olhar nem para A, nem para B, nem para C. Você veio aqui para louvar ao Senhor. A verdade é essa, e muitas das igrejas não estão pregando a verdade. Sabe por quê? Porque tem medo de perder os membros, porque tem medo de perder um ou outro. Mas eu estou aqui nessa noite em nome de Jesus para te dizer: seja crente de verdade, não queira ir para a cidade distante da casa do Senhor. Meus irmãos, perceba que esse jovem, quando ele partiu, ele levou tudo. Ele levou tudo que ele tinha ganhado do seu pai. Interessante que você não valia nada, igualzinho a mim. O Senhor te achou, o Senhor te resgatou, o Senhor te curou, o Senhor te santificou, o Senhor te colocou no meio de príncipe e de princesa, e agora você quer se afastar. Cuidado, cuidado. Me desculpa ser tão sincero com as minhas palavras. A palavra do Senhor em Gálatas 6:7 diz assim: não vos enganeis, de Deus ninguém zomba. O que um homem planta, ele também colhe. O que um homem planta, ele também colhe. Perceba que esse jovem, ele sai para essa cidade longínqua, e de repente ele começa a gastar, e a Bíblia diz que ele começa a gastar tudo que ele tinha. Meus irmãos, eu fico imaginando, vamos fazer uma conta básica. Uma fazenda hoje, uma fazenda aqui, vamos dizer aqui no entorno de Brasília, R$1 milhão. Se ele divide, se o pai dá herança para ele, no mínimo ele pegou R$250 mil. É um dinheiro considerado. Isso, pequena coisa, estou falando pequeno dinheiro. Ele gastou, suponhamos, trazendo para o dia de hoje, me permita, ele gastou R$250 mil. E a Bíblia não vai dizer o tempo que ele gastou isso. Isso é que eu acho interessante. A pessoa pode estar longe da presença do Senhor, mas ela não sabe o dia que ele vai voltar. Esse jovem, a Bíblia diz que ele foi para longe, mas a Bíblia não diz quanto tempo ele demorou para gastar tudo que ele tinha. Será que vai dar tempo de você retornar para a casa do Senhor? Será que vai dar tempo de você se arrepender? Spurgeon diz que o pecado ele é temerário, mas ele é desafiador e ele motiva a pessoa, porque quando a pessoa se acha instigada a pecar, ela quer pecar mais. Ela quer pecar mais. E aí eu lembro da passagem que diz assim, que um abismo chama outro abismo. E aí eu te pergunto, existe família perfeita? Este jovem agora se achava o bonitão da rua lá. Estou cheio do dinheiro, vamos gastar. E aí, engraçado que, trazendo para os dias de hoje,
Quando você tem dinheiro, você tem o quê? Amigos. Quando você tem dinheiro, você tem status. Quando você tem dinheiro, você tem pessoas ao seu redor. Meus irmãos, mas o dia mau chega para todo mundo. A Bíblia diz que o sol nasce para todos e a chuva também cai para todos. E esse jovem, ele pega e agora começou a gastar absolutamente. E ele gastou literalmente tudo que ele tinha. E a Bíblia vai dizer que ele chegou a uma situação deplorável. Ele chegou a um estágio onde ele não tinha mais para onde ele olhar. E aí eu entendo que a palavra do Senhor começa a falar aos nossos corações. Queremos alcançar o mundo, queremos alcançar várias coisas, queremos alcançar status, mas será que isso não é vaidade? E eu não estou fazendo apologia à pobreza, pelo contrário, eu gosto de uma roupa boa, eu gosto de um carro bom, eu gosto de me alimentar bem, mas será que tudo isso vai glorificar e exaltar o nome do Senhor? Será que isso vai trazer uma manutenção para a minha família? Será que isso vai cooperar para o bem ou para o crescimento da casa do Senhor? Será que eu vou estar ajudando outras pessoas, sendo exemplo, sendo pessoa que realmente posso ajudar? Não, não vai. A Bíblia diz que a raiz de todo mal é o dinheiro, e ela é verdadeira nisso. Meus irmãos, você pode ganhar 10 milhões de reais. Se você não tiver cuidado, você vai gastar os 10 milhões de reais. Você pode ter um salário de 20 mil reais, que para mim é muito dinheiro. Se você não tiver cuidado, você vai gastar tudo. E ainda vai pedir emprestado. Eu conheci um rapaz, ele era vendedor igual a mim. O salário base dele era 15 mil reais. Isso há 10 anos atrás era muito dinheiro. Quando chegava num período do mês, no meio do mês, ele vinha até a mim pedir dinheiro para comprar o cigarro, porque ele não tinha mais dinheiro. Meus irmãos, nós devemos ter uma manutenção com a nossa família. Nós devemos vigiar, nós devemos ajudar uns aos outros, devemos cooperar dentro de casa. E eu fico pensando assim, Senhor, por que às vezes nós passamos por tantas lutas? Por que nós passamos? E aí o mundo vai até falar assim, mas você era crente, por que você está passando por isso? Meus irmãos, é porque se a gente der um passo fora, a gente se desvia, nós somos ruins mesmo. Não adianta a gente pensar que a gente é boa coisa, não somos não. O que vale em nossa vida é a misericórdia e a graça do Senhor, que nos alcançou. A verdade é que nós devemos todo dia ajoelhar e falar, Senhor, me dá uma porção da sua misericórdia, porque senão nós não vamos vencer. Meus irmãos, esse jovem tinha tudo na casa do seu pai, mas ele resolveu gastar tudo. Ele resolveu tirar tudo que era dele e jogar literalmente. Era como se ele queimasse tudo aquilo que ele tinha recebido do pai. Ele não valorizou aquilo que era mais importante, que era a presença do pai, a presença da família. Ele não valorizou o que era mais importante, que era estar no seio da família dele. Ele quis se afastar. Meus irmãos, e eu fico pensando assim, será que eles brigavam? Meus irmãos, briga de irmão é normal. Eu acredito que seja. E pelo menos de vez em quando a gente não sai nos tapa não, pelo amor de Deus, mas cada um tem uma diferença, não adianta, não existe família perfeita. E eu fico pensando, será que ele brigava com aquele irmão tanto assim para ele sair dali? Será que o pai dele era tão ruim para ele sair da casa dos pais? E eu digo para você, ele não era um pai ruim. Muitas vezes nós falamos do filho pródigo, mas nós esquecemos de falar do pai. O pai era um homem bom, era um fazendeiro bom, ele era um homem que realmente conhecia a Deus. E aí eu vou te dizer, lá no livro de Provérbios, no capítulo 22, no verso 6, diz assim, instrui a criança no caminho que deve andar, porque quando ela crescer e se desviar, assim mesmo ela voltará ao Senhor. E aí eu fico pensando assim, aquele homem, com certeza ele sabia desse provérbio, e ele liberou aquela parte da herança para aquele jovem. Por quê? Porque ele tinha confiança no Deus da salvação.
Sabe, minha irmã, meu irmão, às vezes você está orando pelo seu filho, às vezes você está orando pelo seu marido, às vezes você recebeu até uma profecia e falou assim: Deus vai salvar, e não salvou ainda, mas eu tenho uma palavra para te dar. Tenha fé, tenha esperança, tenha perseverança. A gente não sabe quanto tempo o filho pródigo ficou longe da casa dos pais, a gente não sabe quanto tempo ele foi, quão distante ele estava, mas eu quero te dizer, o Senhor, Ele traz para a sua presença. Aquele que pisou no santo do santo não consegue ficar longe, não consegue. Não adianta a gente dar a volta, mas uma hora o Senhor nos resgata. Mas o que me preocupa nos últimos dias, o que tem me preocupado, é que dentro da igreja tem mais pessoas desviadas do que lá fora. Dentro da igreja tem pessoas que estão aparentemente, principalmente nas redes sociais, pessoas que vão para um evento, tiram foto, olha, eu estou aqui, está ótimo, e daqui a pouco estão caindo em depressão, chorando. A sociedade está doente, e a igreja faz parte do remédio que cura elas. A igreja não pode ser contaminada com essas coisas, com esses desejos, com essas vontades de sair da presença do Senhor. Os nossos jovens não podem ter o desejo de conhecer coisas efêmeras do mundo. Os nossos jovens não podem sentir o desejo de participar das coisas que o mundo oferece, que são passageiras. Nós devemos buscar a presença do Senhor, nós devemos buscar a face do Senhor, devemos colocar os nossos joelhos como pai e mãe e orar pelos nossos filhos, devemos buscar a face do Senhor para que Ele tenha misericórdia e não permita que os nossos filhos sejam filhos pródigos. Então, este jovem chega na sua terceira fase. Permitam-me. E qual é a terceira fase do filho pródigo? Ele dissipou todos os seus bens. E então a Bíblia diz que ele teve fome. Meus irmãos, não tem coisa mais perturbadora do que a fome. Alguém aqui já passou fome? Não me responda, fica só para você. Meus irmãos, eu nunca passei fome na casa dos meus pais. Nunca. Era pouquinhas coisas, mas nós tínhamos. Quando eu fui que eu me tornei missionário, que eu fui para o campo missionário, meus irmãos, eu passei fome. E o pior de tudo, passei fome tendo dinheiro. Como é isso? Passar fome tendo dinheiro é quando você não tem prazer de comer. Você tem tudo, mas você não quer comer. A solidão, a tristeza, a depressão. Nem se ouvia falar em depressão, mas eu acho que eu passei por um momento assim triste. E esse jovem, ele teve uma terrível fome. Meus irmãos, e eu acho interessante quando ele tem essa terrível fome, porque a Bíblia diz que ele caído em si. O ego dele não permitiu que ele voltasse para a casa dos seus pais. O ego dele vai mostrar para ele que ele estava errado, que ele tinha uma casa, que ele tinha uma família. E a Bíblia diz que então ele procura alguém daquela cidade, talvez fosse até um amigo dele, e ele procura aquela pessoa, e aquela pessoa fala: olha, eu vou te mandar para uma outra fazenda, onde você vai cuidar. Meus irmãos, ele não tinha nem salário. Se fosse no tempo de hoje, diríamos que seria trabalho escravo, literalmente. E esse jovem, ele se depara então com o seu ego, e eu fico imaginando ele pensando na cabeça dele: que burrada que eu fiz da minha vida, que coisa mais errada que eu fiz. Eu tinha uma casa, eu tinha uma família, eu tinha um pai, eu tinha uma mãe, eu tinha um irmão, meu pai tinha empregado, meu pai tinha pessoas que cuidavam de mim, pessoas que faziam a comida para mim, e agora eu estou aqui, olha, juntamente com os porcos. E ele cai em si, mas o ego dele é tão grande, é tão
forte na vida dele que ele realmente procura essa pessoa. E só então a Bíblia vai falar que ele caindo em si. Perceba que ele teve tempo. E eu pergunto para você, você pode estar dentro da casa do Senhor, você pode ser filho de crente, você pode ser filho de pastor, você pode ser filho de missionário, de missionária, de presbítero, de evangelista, de diácono, você pode ser filho do rei. Se você não tiver Jesus na sua vida, você não vai para o céu. Se você não arrepender dos seus pecados, você não vai para o céu. Se você não buscar a face do Senhor, você não vai para o céu. Se você não tiver uma vida de santificação, você não vai para o céu. O pastor não pode te conduzir, pegar na sua mão e falar assim, você vai para o céu juntamente comigo. Não, ele não pode fazer isso. Seria bom se pudesse, mas não pode. Mas você tem que tomar uma decisão pessoal. E esse jovem naquele momento ele tomou uma decisão pessoal. Então, caindo em si. E aí eu faço uma pergunta para você: quando é que você vai cair em si? Que do jeito que você está não dá para viver, que você está errado, que você está fora dos caminhos do Senhor. E aí eu perguntei para o Senhor, mas Senhor, que palavra dura. Que palavra dura, pastor. Eu estou falando aquilo que o Senhor colocou no meu coração, mas que palavra dura. E eu sei que tem gente aqui dentro da igreja, o Senhor nos mostra isso, que tem pessoas que estão dentro da igreja, mas a sua mente está lá fora. Pessoas que estão dentro da igreja, mas a sua família não te ajuda mais, a sua família não faz parte mais do seu convívio. Até quando você vai estar no mundo de loucura? Este jovem teve a oportunidade, ele caiu em si. Quando ele cai em si, a palavra do Senhor diz que ele volta ao caminho. Isso é tão lindo. Isso é tão maravilhoso, isso é tão gostoso. Por quê? Mas você gosta de ver, você é sadomasoquista que gosta de ver o sofrimento? Não, não sou não. Mas nesse momento eu entendo que aquele jovem, ele parou e falou assim, eu tenho que voltar, está feia a coisa. Volta enquanto há tempo. Busca ao Senhor enquanto é tempo. Clama ao Senhor enquanto é tempo. A Bíblia em momento algum vai dizer que aquele pai desistiu do filho. A Bíblia em momento algum vai dizer que aquele pai rejeitou o filho. A Bíblia em momento algum diz que aquele pai realmente excluiu do rol da família aquele filho. Pelo contrário, a Bíblia vai falar que o filho decide então a voltar. O filho decide a voltar. O filho decide a voltar. O filho decide voltar. E a palavra do Senhor, ela é tão maravilhosa. E eu aprendo tanto. Se você pegar no início do capítulo 15, onde a palavra do Senhor vai mostrar uma parábola da ovelha perdida. E a palavra do Senhor vai falar que era 100 ovelhas e uma se perdeu. E o seu pastor foi atrás da ovelha. Ele foi atrás da ovelha, não foi, pastor? A Bíblia diz isso, ele foi atrás da ovelha. A palavra do Senhor também diz que teve a dracma perdida. E a mulher que perdeu a dracma também foi atrás da ovelha perdida, não foi, pastor? Foi, ela varreu e foi atrás ali daquela dracma. Depois até o Hamilton tem um estudo sobre isso muito bom. Ela foi atrás, mas a Bíblia não diz em momento algum que o pai foi atrás do filho. Não foi atrás. Confiança no Senhor. Minha irmã, meu irmão, está difícil. Confia no Senhor. Meu irmão, minha irmã, é tão difícil. Às vezes você quer avançar. Você quer, Senhor, até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Mas olha, o Senhor, Ele fez o tempo e ficou fora do tempo. Ele sabe o que é melhor para a sua e para a minha vida. Ele sabe o momento de agir. Ele sabe o momento de fazer. Ele sabe o momento de trazer aquilo que realmente é para você. O pai em momento algum foi atrás do filho. E é igual eu falei para vocês, não sabemos quanto tempo esse jovem ficou perdido. Mas no dia que ele caindo em si e voltou para a casa do Senhor, o que a Bíblia vai relatar? Que quando o pai viu o filho, o que ele fez? Meus irmãos, isso é maravilhoso.
Ele correu, a Bíblia diz que ele correu ao encontro do filho. Meus irmãos, quantas noites aquele pai chorou a ausência do seu filho. E eu falo para você, quantas vezes você pode ter chorado, mas suas lágrimas não têm caído. O Senhor, Ele tem colhido as suas lágrimas, e no tempo oportuno da sua vida, Ele vai te dar a sua bênção, seja ela material, seja ela espiritual. A palavra do Senhor, ela não volta vazia, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falando Ele, não cumpriria. Ele é Deus e Ele pode fazer na sua casa, no seu lar, na sua família. Não há mal algum que o Senhor não possa ajudar. Livro de Lucas, no capítulo 1, no verso 37, haveria alguma coisa impossível para Deus? Não há nada impossível. E aquele pai correndo agora, então, vai ao encontro do filho. E eu acredito que aquele, fazendo assim uma coisa de pregador assim na minha mente, aquele pai deve ter visto ele lá na porteira, talvez até já meio velho de sofrimento, pastor, meio velho, triste, pastor André. Mas naquele momento que ele viu, olha, eu conheço aquela pessoa, eu conheço aquele jovem. Talvez aquele jovem estava até maltrapilho, mal cheiroso, parecendo um pedinte, um andante, mas aquele pai sabia, o pai sentia o cheiro do filho de longe, e a Bíblia diz que ele vai correndo até o filho, e naquele momento o pai beija o filho com um beijo da comunhão. Não importa que o filho tinha pedido a sua herança, não importa que o filho tinha gastado tudo que o pai tinha dado, não importava mais naquele momento o tempo que o filho tinha ficado longe da presença do pai. O que importava naquele momento é que o filho que estava perdido voltou para a casa do pai. Voltou para a casa do pai. Glória a Deus. Quantas pessoas estão na casa de Deus, mas estão como um filho pródigo? Quantas pessoas estão na casa do Senhor, mas não têm abraçado o Pai? Quantos filhos estão na casa de Deus, mas não têm sentido o abraço gostoso do Pai? E essa é uma noite de reconciliação. É uma noite onde o pai está de braços abertos para abraçar o filho, ainda que mal cheiroso, ainda que maltrapilho, ainda que tenha gastado tudo. O Senhor, Ele está com os braços abertos para te abraçar. O Senhor, Ele está com os braços abertos para te trazer uma vida nova. E o interessante é que a palavra do Senhor vai dizer que o pai falou logo para um empregado: olha, traz vestes novas. O Senhor quer lavar a sua vida, o Senhor quer limpar o seu coração. O Senhor, Ele quer trazer uma essência nova para a sua vida. O pai também manda o empregado trazer o quê? Um anel, símbolo de autoridade. O Senhor, Ele quer restituir na sua vida, na sua família, a autoridade que o inimigo tem lançado no rosto de vocês. O Senhor quer trazer a autoridade no seu lar. Aonde havia choro vai haver alegria, aonde havia morte vai haver vida, aonde havia tristeza a alegria vai existir. Senhor, também o pai mandou trazer também uma sandália, mostrando um gesto de humildade. Meus irmãos, somos dependentes um dos outros. Naquele momento o pai sabia que aquele filho precisava de um cuidado, como se tivesse alguns carrapichos, alguns vícios. E o pai pegou e mandou ainda matar um novilho, e houve festa naquela casa. Quem não ficaria feliz em ver uma pessoa que estava perdida voltar aos braços do Pai? E o Senhor, essa noite, Ele te convida a sentir o abraço gostoso do Pai,
Um abraço gostoso da reconciliação. Não importa se você tem 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos de crente. Você não foi chamado por Deus para ser um mero espectador, ou como foi falado, um consumidor de culto. Não, você é um organismo vivo na presença do Senhor. Salte de alegria porque aquele que estava perdido foi achado. Salte de alegria porque a sua vida foi resgatada pelo Senhor. Salte de alegria porque Ele deu o seu Filho unigênito para morrer pelo meu e pelo seu pecado. Salte de alegria porque um dia você era perdido como o filho pródigo. Não prestava para nada, mas a misericórdia do Senhor te alcançou. Não prestava para nada, mas o Senhor te fez vir e sentar no meio de homens e mulheres honrados. Talvez você tenha ouvido que você não ia prestar para nada, mas eu digo, você presta sim. Você é um escolhido do Senhor e vai morar com os santos lá nas mansões celestiais. E eu gostaria de encerrar essa humilde palavra dizendo uma coisa muito séria para você. Filho pródigo se afastou, queria a morte do pai, gastou tudo o que tinha, caindo em si, voltou para a casa do pai. Houve festa, houve reconciliação, houve choro, houve lágrimas, mas sim lágrimas de alegria. Porém, contudo, entretanto, eu preciso te dizer uma coisa: não se torne um grupo de irmãos mais velhos que murmura porque o irmão mais novo voltou. E eu vou repetir: não se torne um grupo de irmão mais velho que murmura porque o filho mais novo voltou. Meus irmãos, e isso é muito sério, porque o problema do meu irmão tem que ser o meu problema, o choro do meu irmão tem que ser o meu choro, a alegria do meu irmão também tem que ser a minha alegria. Ao invés daquele irmão ficar satisfeito e feliz porque o seu irmão que estava perdido há não sei quanto tempo voltara para a casa do pai, para o reduto, para a sua família, ele indagou, ele murmurou, colocou um mas bem grandão: mas pai, não seja um invejoso gospel, porque a bênção do meu irmão é a minha bênção, a vitória do meu irmão é a minha vitória. Eu não posso ficar triste porque o meu irmão conseguiu alcançar algo. Não posso. Devemos ser como o pai, correr ao encontro daquele que está perdido. Devemos ser como o pai, que ao ver o filho, não importou se estava sujo, mas o abraçou. E essa noite eu tenho certeza que o Senhor quer abraçar muitas pessoas neste lugar. Essa noite o Senhor Ele está falando para você: olha, o inimigo não vai te tirar. O Senhor está falando ao seu coração, e eu tenho certeza disso, que talvez você está como um filho pródigo, mas eu quero te dizer que o Pai está aqui com os braços abertos para te receber. Devemos zelar pelas nossas famílias, devemos cuidar das nossas famílias, devemos buscar ao Senhor para que Ele tenha misericórdia e nos alcance todos os dias, e que possamos todos os dias agradecer e louvar e bendizer o nome do Senhor. Meus irmãos, que nós possamos cada dia mais buscar a face do Senhor. E eu tenho certeza, e a palavra do Senhor diz que aquele que começou a boa obra é fiel e justo para terminar. Ele vai cumprir na sua casa, Ele vai cumprir na sua família, Ele vai cumprir na sua vida. Basta que você volte aos caminhos sinceros e retos do Senhor. Amém? Eu quero agradecer a paciência que os irmãos tiveram comigo. Eu quero agradecer ao meu pastor, ao pastor André, ao corpo de obreiro da igreja, pela essa rica oportunidade. Amém?